Academia Star Trek apresenta Não dê pingo aos Klingons. Olá, internauta da ponte de comando Tracker, beleza? Aqui é o Paulo Góes, diretamente da Academia Star Trek, mais uma vez. Estamos aqui fazendo o segundo vídeo dessa playlist, só falando sobre o universo Star Trek, esse universo que realmente é sensacional, né? No primeiro vídeo a gente falou apenas do episódio piloto, e dessa vez nós vamos falar de um episódio muito especial e bastante interessante, porque ele começa a falar de uma característica muito importante de um dos grandes personagens, de uma das grandes raças que existem dentro do universo, que é justamente os Klingons. Exatamente, estamos falando então do episódio dos pingos. O episódio chama Problemas aos Pingos, exatamente. Esse episódio é interessante porque ele comenta algumas coisas assim muito importantes que ainda hoje tem se falado e se fala a vida inteira, né? Como que você causa um problema ecológico quando você tenta interferir no habitat de alguma espécie, né? Nós estamos falando, qual é a espécie que nós estamos falando? Estamos falando dos pingos, ou tribbles, como vocês preferirem. Aliás, esses seres muito fofinhos, né, que parecem um hamster, é uma coisa peludinha, que faz uns barulhinhos legais e que deixa todo mundo muito satisfeito em estar com ele perto. Eles são muito amistosos para os seres humanos, mas eles não gostam muito dos Klingons, né? Então o que acontece? Ele é um bichinho que ele se multiplica muito rápido. Ele não precisa de ter um outro ser para se multiplicar. Ele já nasce grávido. É quase que ele já nasce pronto para a reprodução. Então ele, assim que ele nasce, ele já, em pouco tempo, ele já multiplica, e daqueles 2 multiplica, e daqueles 4 multiplica, e daqueles 16 multiplica. Enfim, rapidamente ele tem um crescimento em progressão geométrica muito grande, e isso realmente pode ser muito prejudicial. É interessante porque várias espécies crescem, né, numa taxa muito rápida, e quando você tira essas espécies dos seus habitats naturais, né, os predadores naturais deles ficam sem aquele alimento, né, sem aquela abundância, né, e aí acaba que essa abundância ela tem que continuar, então ela vai continuar num outro lugar, onde esse outro lugar não tem tantos predadores e ele acaba se multiplicando indefinidamente. O ser humano não é predador, enfim, os Klingons também não. Então aí nós temos um problema, porque esses seres invadiram as naves de um jeito que, meu, tava saindo pingos por todos os cantos. É muito louco, muito louco. Esse episódio é interessante. Então vamos lá, vamos dar os nomes aos bois. Quem trouxe os pingos para as naves foi o Cyrano Jones. Cyrano Jones é um comerciante muito louco que aparece às vezes, mas ele aparece justamente vendendo essas coisas assim, né? Tentando fazer negócio, né? Nem sempre todos legais, né? O que é interessante isso aí. Então, um resumo básico desse episódio, não desse episódio, mas enfim, desse caso que acontece dentro do roteiro do Gene Roddenberry é o seguinte: temos aí um planeta chamado planeta Sherman. Esse planeta ele tem uma deficiência alimentar, ele não consegue cultivar quase nada naquela terra, no solo deles. A única espécie fácil de ser cultivada lá é justamente uma espécie de trigo totalmente diferente, que é uma tal de Nitrotriticale, né? É um tipo de trigo muito específico, mas que realmente funciona. Só que aí o que acontece? Existe então um local onde tem muito disso. Tem um armazém de Nitrotriticale que está chamando a Enterprise para levar esse material inteiro para o planeta Sherman. Mas nessa aí aparece justamente os Klingons. E nessa de aparecer os Klingons, aparece Klingons em paz, que é justamente o comandante Koloth. Ele não é um cara que quer guerra, não, né? Ele é um dos Klingons, ok. Mas claro, sempre tem alguns probleminhas ali, porque realmente naquela época Klingons e seres humanos não se batiam mesmo, né? Tinham um problema sério já. E eles já tinham umas tretas com o Capitão Kirk já de longa data. Beleza. E aí as coisas vão se falando, vão acontecendo, até que tem um momento que eles estão em paz, né? Num boteco, de boa. Aí aparece quem? O Cyrano Jones. Cyrano Jones, ele já tinha aparecido no começo do episódio, oferecendo o pingo pra galera que tava lá, né? E na hora quem tava lá era a Tenente Uhura. A Tenente Uhura gostou, achou bonitinho, fofinho, vou levar pra nave. Leva pra nave, todo mundo, aí a turma começa a bater papo, a gostar ali dos pingos. Daqui a pouco você vê que tá lá no momento da recreação, tem um monte de gente com o pingo na mão, que se multiplicou muito fácil, pode pegar um aí, pega outro aí, pega um aí, mais rápido que coelho, o negócio começa a se multiplicar igual um louco, e vai.
Mas aí quando eles notam que a presença dos pingos é algo prejudicial para a nave, né? O fato dele ser um ser que se multiplica muito, muito rapidamente e não ter nenhum predador para ele naquela época, eles falaram, cara, a gente tem que colocar a culpa em alguém. Aí foram atrás do Cyrano Jones, encontraram ele e, como uma espécie de uma ação educativa, colocaram ele para ficar então recolhendo todos os pingos daquela estação que ele estava, né? A estação Cassette lá, né? A estação espacial Cassette. Então ele falou, não, beleza, mas cara, eu vou levar a vida inteira para fazer isso, né? E realmente ele ia levar a vida inteira mesmo, né? Mas era ok, era a punição que ele tinha, beleza. Saíram de lá, ok. Só que antes de sair de lá, né? Antes de resolver assim, os pingos tiveram uma participação muito importante para descobrirem um intruso dentro da Federação. Justamente porque tem uma certa hora que todos os seres humanos já estão com um pingo na mão, sem saber direito o que fazer com ele. E numa dessas, um deles passa perto de um outro ser humano, que parecia ser humano, mas os pingos se manifestam de uma forma diferente perto dos Klingons. Quando esse Klingon passou perto desse Pingo, o Pingo se mexeu diferente, falou, opa, esse cara é estranho, é um detector. Então o Pingo, ele pode ser um detector de Klingon também, né? Ele pode ser usado como um detector de Klingon. O problema dele é que ele se multiplica muito, cara. Então tem que ter uma outra forma de detectar um Klingon, cara. Não dá pra usar o Pingo, certo? Isso definitivamente não dá. Então resolvemos algumas coisas aí. Até então a Federação não sabia que os Klingons também se camuflavam o ser dele, né? O Klingon podia se parecer com o ser humano, né? Isso é muito importante, né? De forma de defesa tática é muito importante mesmo, certo? A gente já sabia, já era sabido que ele já se escondia, ele usava um poder de camuflagem já nas naves, mas não sabia que essa camuflagem também podia ser usada no ser humano de forma tão perfeita, né? Ok, isso foi muito importante nesse episódio, sem sombra de dúvida. Tanto é que esse assunto está presente, inclusive, na série nova, na Discovery, né? Onde logo na primeira temporada você já vê um Klingon, né? Em um formato de um ser humano, né? Então você vê como isso se prolonga, isso faz parte realmente do roteiro original de Gene Roddenberry, certo? Então perfeitamente. Ok, passou isso foi lá na segunda temporada da série clássica, aí passa a terceira temporada, acaba a série clássica, aí passa um ano, aí começa a série animada. A série animada dura então mais ou menos uns 20, 30 episódios somente, mas aí quando tá ali mais ou menos no meio aparece de novo um outro episódio, mais pingos, mais problemas, ou seja, acaba que eles voltam. Aparece como? Aparece com o Cyrano Jones de novo, né? Eles veem lá que existe uma nave Klingon perseguindo um cargueiro, ok? Aí eles conseguem, para salvar esse cargueiro, eles conseguem teletransportar quem tá lá dentro. Quem tá lá dentro é Cyrano Jones. Quando chega o Cyrano Jones, fala, caramba, meu, você tá vivo aí? Aí, beleza, ele tá vivo, tá em ordem, só que aí vem aquela dúvida, cara, mas não era pra você ficar lá na estação Cassette até terminar os pingos? Ele falou, cara, eu ia ficar, mas eu encontrei um predador, que aí me ajudou muito pra resolver aquele problema lá, e aí ele mostrou o predador, pô, legal, existe um predador então pra pingo, e os predadores pegavam os pingos que estavam no pequenininho e conseguia comer e beleza, ele não crescia, ficava daquele tamanho, beleza, encontrou isso, a solução tava aí. É assim, eles pegaram esse mesmo ser que se multiplicava muito, e agora eles não se multiplicam mais, eles conseguiram mudar geneticamente para ele não se multiplicar mais, entretanto ele cresce, ele fica gigante, ele come e fica gigante. E o que ele gosta? Gosta de tudo, cara, come qualquer coisa, você joga trigo nele e vai. E esse é outro problema. O que acontece? Ele come trigo, né? Que o ser humano come trigo, e ele também come trigo. E ele se multiplica muito rápido, e aí ele acaba comendo mais trigo, e o trigo que é bom pro ser humano acaba acabando antes do tempo. Se liga, olha só como essa mudança, essa possibilidade de alterar o ecossistema, ele é muito prejudicial e normalmente isso acontece mesmo. Sempre vai ter alguém que vai tirar uma espécie de um lugar achando que tá fazendo bem ou que tá tentando proteger e no final das contas ele tá acabando com o sistema, né? Tá desequilibrando o sistema, né? Então tem que tomar esse cuidado também, beleza? E aí também o próprio comandante Koloth aparece novamente aí também em paz, né? Só que, aliás, tanto em paz que pede pro Kirk falar, cara, me devolve esse canalha que tá aí dentro, né? Porque, sinceramente, a gente tem que resolver esse problema. Porque o problema não é nem ele. Eu nem quero saber do Cyrano Jones. Pode ficar com ele. Eu quero saber mesmo do Predador de Pingo que tá com ele. Meu, se você só me mandar o Predador de Pingo, já me ajuda demais. E aí, o mais curioso é o seguinte.
que mais uma vez, naquele momento, veja só como o planeta Sherman tem um problema, né? Mais uma vez o planeta Sherman estava justamente com problema de abastecimento. A gente estava falando de um episódio de Star Trek, certo? Onde a gente fala então de problemas ecológicos, certo? Quando você modifica um ser que tem que ficar no seu habitat natural, quando você muda isso, você desequilibra o sistema, ok? Além disso, a gente falou também de uma importante característica dos Klingons, que é a camuflagem do corpo, a camuflagem da espécie, não somente a camuflagem das naves, mas também a camuflagem da espécie. Nesse episódio dos Pingos aparece isso. Aparece somente, claro, no episódio dos Pingos da série clássica. Na série animada, não. A série animada ficou realmente mais a parte divertida mesmo dos Pingos, né? Porque é muito engraçado você começar a ver aquele monte de bicho chegando, aparecendo e crescendo. Eles ficam quase insuportáveis, né? Eles começam fofinhos, mas se tornam insuportáveis, cara. É muito louco isso aí. Muito bem, espero que vocês tenham gostado dessa história dos Pingos. Aqui na Academia Star Trek nós vamos trazer sempre um episódio do universo Star Trek. Estamos fazendo uma maratona legal, vendo de 1 a 2 filmes por dia aqui, de todos os episódios. Lembrando que existem mais de 770 episódios de Star Trek, fora os filmes, né? Então a gente tem bastante material e já vimos bastante coisa. Então já temos condição de trazer material semanalmente aqui para o nosso canal, beleza? Então aguarde o próximo vídeo. Vida longa e próspera, meus amigos Trekkers. Até a próxima. Scott, pode subir.